Amar como eu amei, ninguém me amou. Chorar como eu chorei, ninguém chorou. Na hora da sua partida, foi tão triste a despedida. Minhas lágrimas em cachoeira se transformou. Não temas, rebanho, foi por ti que ele foi, da cruz até o trono, sua vida entregou. E todo o poder na terra e no céu a ele é dado por amor a ti. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Viu? Bom dia. Zezão lhes diz bom dia. Eu tô meio atrasado, mas são por motivos de preguiça mesmo. Preguiça. Não é tanto por preguiça, não. É porque eu tava dando uma passadinha nas redes sociais. Gente, porque eu tô bastante apreensivo com a saúde do Lula, do presidente Lula. Mas eu vi tanta coisa ainda, mas tá muito cedo. E eu vejo que a mídia está ainda meio assim, sabe, tentando esconder, não querem falar muito. A gente vê mais fofoca assim, em youtuber, né? Mas nesses canais que eu sempre digo aqui, dessa mídia que gosta muito disso aqui, que tenta esconder a verdade. Ela só vai sendo dada de acordo com o que eles precisam e querem. E a gente fica aqui na dúvida. A gente fica até esperando que o meu presidente Lula, que ele não é meu, mas eu tenho que viver sob esse domínio do presidente Lula hoje, né? Até não é um domínio, mas é o governo que nos governa, né? Todos nós, na verdade. Mas a gente fica decepcionado porque é muita mentira, né? E a gente tem certeza que o estado de saúde dele, assim, pelo que a gente viveu já na vida e viu muitas pessoas sofrerem esse possível problema aí que ele está passando, que não é uma coisa simples, não é simples. Mas daí, nesse meio aí, então, não se fala muito na saúde dele, mas o poder, o sistema, ele não está preocupado assim com a saúde tá e não tá, porque o que importa realmente para eles é o poder, é o poder. E eles sabem que se o Lula se afastar agora da previdência, da presidência da República e entrar o seu vice Geraldo Alckmin, muitas coisas vai mudar, inclusive o próprio PT, o partido do presidente Lula, enfraquece muito. Então essa passagem de presidência para o Alckmin, que seria uma coisa natural e normal, ela está sendo bastante sim questionada pelo comando petista, por ministro, pelo poder dessas pessoas, né? Então eles vão tentar empurrar com a barriga isso aí por o tempo necessário, mas aparentemente, pelo que eu penso, eles não vão passar a presidência por Geraldo Alckmin agora nesse momento, que seria uma coisa bastante, era o que era certo para ser feito, né?
Porque o país nosso não pode ficar sem um presidente. Agora, o Lula está internado e está lá respeitando, né, esse procedimento que foi feito na sua cabeça. Está lá com um buraco, um dreno. Então tá desse jeito aí. E a gente tem que ficar aguardando, porque a notícia, na verdade, só vai vir de conta gota e da maneira que eles quiserem mesmo. Isso é líquido e certo. Mas é isso aí. Fica aí então a nossa. Eu espero que o Lula melhore e que ele termine o mandato dele. E eu também sei que esse mandato do Lula está bem próximo de acabar. Mesmo ele estando com saúde. Mesmo ele estando com saúde. É isso aí. Porque quem manda mesmo não é o Lula. Não é o Lula. Tem muita coisa por trás disso tudo aí. É isso aí. Então eu quero. Teve uma inscrita minha que fez um comentário para me dar notícia do como que está a saúde do nosso amigo Ivan Borgatti. Eu quero dizer para ela o seguinte, que eu conversei com ele domingo, parece que foi. Domingo. Ou foi domingo ou segundo. Foi a dona Ana Mazetti de Souza que me perguntou. E ele estava ainda muita dor, vendo? Possivelmente iria fazer uma cirurgia. Naquela live que ele fez à noite, uma live curta, ele estava explicando, falando até o valor, né, da cirurgia, quando as pessoas amigas do Ivan acharam que, por bem, que ele aceitasse a ajuda dos seus amigos, né? Porque eu ontem fiz um vídeo até falando que o Ivan ele não tem seguidor, ele tem muitos amigos, milhares de amigos. E daí é isso que eu sei. E sei também depois, por vídeo dele, por comentários também, dona Ana, que ele melhorou, ele está melhor. As dores diminuíram. Mas como sempre ele foi essa pessoa muito arrojada, esse homem que ele nunca desiste, e na verdade, até por uma certa necessidade, ele continua fazendo seus afazeres diários, que é gravar, que é fazer uma coisa aqui, outra ali, lá na fazendinha. E talvez ele se sinta bem fazendo isso, porque ele precisa fazer isso mesmo, porque ele depende disso aí. Ele depende de ganhar do YouTube, então ele tem que cumprir a sua meta, essas coisas aí, né? Mas ele está melhor, e com certeza a mulher dele, a esposa dele, a tia Nana, ela vai dar um puxãozinho de orelha nele, fazer ele diminuir um pouco o pique e começar a tratar esse problema de saúde que ele está tendo, que é pedra no rim. Isso é sério e precisa ser visto com bastante cuidado, isso aí, é verdade? E com responsabilidade, porque a vida dele ainda está muito longe ainda de acabar, aparentemente, né? Porque ele ainda é uma pessoa que não é tão... Ele ainda é um cinquentão, eu acho, né? Tem muito chão para andar ainda. E tem muita coisa boa para ele fazer também para as pessoas, né? Tá certo? É isso aí. Então, gente, outra coisa que eu quero comentar com vocês, eu sempre venho falar aqui, dou um pitaco naquela história daquela mulher do avião, lembra, né? Mas é só... Então a mulher que grava aquele imbróglio todo que houve dentro do avião, ela se chama Eluciane. Eluciane. E daí eu tava aqui imaginando, a gente fica, de vez em quando a gente dá umas olhadinhas no Felipe Campos, né? Aquelas pessoas que gostam de fazer essas fofocas de alto nível, né? E daí a gente fica observando esse tipo de coisa e achando graça. Daí eu comecei a pensar assim, que a Eluciane hoje ela se tornou assim uma pequena pária no Brasil hoje. Ela é muito criticada, ela foi isso, foi aquilo. Mas a gente está começando a ver, porque o mundo dá muitas voltas, sabe? E de repente ela começa a se tornar muito procurada também, entendeu?
pelo poder da palavra que ela falou para aquela moça naquele momento, para ela tão triste. Mas como tudo dá uma volta e toma formas diferentes, quando ela diz assim, eu estou gravando a tua cara e você vai ficar famosa. Então esse é o poder da palavra. E agora tem muitas, milhares de pessoas procurando ela para ela falar a mesma coisa, para ela filmar e falar que ela está filmando a sua cara, você vai ser famoso, para você ficar famosinha, né? Aí você vê, virou piada, né? Também. Essa piada foi eu que inventei, viu? Mas eu não sei se tem gente procurando ela, porque ela é poderosa na palavra, né? Ela mal sabia, sabe, também que quando ela proferiu aquelas palavras, que era Deus que colocou na boca dela essas palavras mágicas até, né? Naquela janela simbolizando a abertura do sucesso daquela jovem. Como é que é o nome dela? Esqueci até. Ah, tudo bem, ela ficou famosa, está com mais de 2.400.000 inscritos dentro de 48 horas, imagine você. Ai, ai, eu, não, eu nunca vou chegar, eu vou mais 10 anos, 20 anos aqui, vou continuar, sabe, irrelevante. Mas tá bom, me faz feliz desse jeito, né? Mas se eu encontrasse com essa Luciane aqui, aquela mulher que gravou no avião, eu queria que ela falasse para mim, me filmasse também. Eu ia ficar famoso, né? Mais uma coisa do Ivan também, que eu deixei até de falar ontem. Todo mundo ficou, mas você é muito puxa-saco, mas ele é meu amigo, né? Ele é meu amigo. E eu gosto de falar de quem merece coisas boas para pessoas, entendeu? Então, o Ivan, quando ele está no que ele faz e tudo que ele faz dá certo, é porque Deus abençoa muito ele mesmo e para ser aquela pessoa cheia de virtude. Ele tem muitas virtudes, o Ivan. E uma delas, as principais mesmo, seria então o cara ser humilde e manso. Quando que você viu o Ivan bravo fazendo algum trabalho, alguma coisa? Mesmo quando ele está um pouco irado, ele sempre é respeitoso, ele é manso para falar, ele sempre procura acertar as coisas de maneira bastante assim leve, tranquila, porque são pessoas que são simples, humildes e mansas. E que tem muito amor para dar para a pessoa, não é mesmo? É isso aí. Eu vou contar uma história para vocês. Essa história é verdadeira mesmo. Uma época, eu tinha um cunhado meu, ele é falecido, ele faleceu não faz muito tempo. E ele comprou uma terra na beira de um rio, uma terra grande, não era pequena, uma terra de pasto. Era pasto porque era montanhoso, a cultura naquele lugar era inviável quase. Mas naquela época até era, porque as pessoas costumavam plantar em serra, porque era tudo feito mais manual, era com foice, era na base de roçada, de queimada, e plantavam também, mas como aquela terra já estava formada, o pasto ele comprou, porque ele mexia com o trabalho dele, era gado. Ele era um cara que tinha bastante gado. E ele comprou aquela terra. E engraçado que aquela terra era um sítio de 30 alqueires, mais ou menos. Mas ele era um sítio recantado, mas muito bom de água, passava o rio em volta dele todo, né? Mas ela era uma terra enjeitada, porque ela tinha uma fama. Por o seguinte motivo, ela ficou tempo para vender e de repente ele acha por bem de vou comprar, porque é barato essa terra. Mas a fama da terra, desse sítio, era porque tinha muita cobra. Muita cobra. Então você colocava gado dentro do sítio e geralmente morria muito gado, picado de cobra. Picado de cobra. Mas ele comprou. E de fato que ele colocou o gado dele. E de repente ele colocou uma pessoa também para cuidar. Eu tenho a impressão que chamava pelo nome Camilo, se não me engano, era o gerente dele nessa propriedade. E volta e meia esse homem vinha
o Camilo, e vinha na vila que nós morávamos e falava para ele. Falava, patrão, é o seguinte, morreu mais uma vaca, morreu mais um boi. E isso foi por algum tempo assim, e sempre morrendo. Então começou a. Quando acontece um acidente desse com cobra, tudo bem, passa. Porque a cobra às vezes está num lugar lá, de repente ela está passando e o boi pisa e está pastando e vai embora, mas daí a cobra vai embora. Mas não daquele jeito que estava acontecendo, porque daí estava infestado mesmo aquela propriedade de cobra. Era difícil até para as pessoas andar no pasto, cuidando, fazendo cerca. E daí ele ficou muito decepcionado. Falou, pô, mas eu comprei essa terra e é verdade, ninguém queria comprar já por causa disso, né? Porque não dá lucro, né? O lucro que a gente poderia ter tá morrendo gado com picada de cobra, com um acidente. Aí ele então, ele pensa com ele mesmo, com a mulher dele, e fala, eu acho que eu vou vender essa terra, porque não adianta. E pôs à venda. Mas ele mesmo sabia que ia ser difícil, porque a fama corria naquela região daquele problema que tinha naquele lugar. Mas um dia ele estava numa venda e comentando que estava querendo vender a terra, porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque não sei o que lá. E ele começa a contar esse caso da perca de gado que ele tinha naquela propriedade. E uma pessoa, já um senhorzinho bastante idoso, ele escutou aquela conversa e ele ficou prestando atenção na conversa. A conversa acabou tudo quando o meu cunhado falou que ia sair, estava saindo. Ele saiu também junto e chamou o meu cunhado sozinho e falou para ele, viu, senhor José, ele chamava José também, meu cunhado. Eu sei quem tira todas essas cobras que está dentro da tua propriedade lá. Eu conheço um homem. Ele é muito pouco conhecido aqui, na região aqui. E se o senhor falar com ele pode resolver teu problema. Daí o meu cunhado, ele não era uma pessoa assim de fé, inclusive a mulher dele era evangélica. Mas ele não, ele era meia meia, sabe? Ele não tinha. Ele não acreditava. Não, acreditava e não acreditava, sabe? Eu acho que eu também sou meio assim, sabe? É claro que eu prefiro acreditar em Deus do que não, né? Como ele também. Mas eu me considero um péssimo católico, como um péssimo evangélico, mas eu gosto de todas as religiões, é isso aí, é por aí. Né? Respeito todas. E tenho muita fé em Deus, sim. Tenho. Eu aprendi. Ele foi me ensinando, Mas ele ficou naquela dúvida, falou, mas será? Perguntou onde que mora esse homem. Ele falou, tal lugar, assim, assim. Não era perto. Mas ele ficou naquela, sabe? Não vende o sítio, não vende o sítio, pô, mas até eu querer vender, eu quero, mas de repente eu não quero também. Porque se não tivesse esse problema, eu não ia vender. Eu continuaria com a propriedade. E um dia ele resolve. Ele tinha um fusquinha, eu lembro ainda, um fusquinha amarelo. E ele foi atrás desse homem. Chegou lá, uma casinha muito simples mesmo. Um senhor de idade também, bastante já idoso já. Bastante estranho era o homem, sabe? Ele mesmo contava, depois um cara que chega até a ser um pouco assim, assustador no primeiro momento que você começa a conversar com ele. Mas quando você começa a conversar com ele, parece que ele tem uma força, uma, uma coisa que te atrai. E daí eu cheguei e comecei a contar o caso para ele. Falei assim, ó, eu fui informado por uma pessoa assim, 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 que o senhor faz isso, não sei o que lá. Eu conheço quem
o homem que contou para o senhor que eu faço esse trabalho, sim. E eu vou perguntar para o senhor mais uma coisa. O senhor, o senhor acredita, tem fé em Deus? Daí ele contou a verdade. Ele falou, não, eu sou assim, conforme eu estou contando para vocês aqui. E ele falou, tudo bem. Mas eu vou lá para o senhor fazer o trabalho. Vou. E já vou falar para o senhor o seguinte também, que a partir do momento que eu fizer esse trabalho lá, o senhor vai avisar o teu empregado que tomar conta de lá, para ele nunca mais, para ele nunca. O dia que ele vê alguma cobra lá, ele não pode matar. Não pode matar. Esse é o meu trato com o senhor. Daí ele perguntou aí, quanto o senhor cobra? Ele falou, eu não cobro nada. Eu vou lá fazer isso pro senhor, sim. O senhor pode vir aqui tal dia que nós vamos lá. O meu cunhado ficou intrigado. E entre acreditar e não acreditar, ele ficou no meio também. Ele falou, pô, um cara vai lá fazer um trabalho desse, um benzimento, no caso, e vai mandar as cobras embora, mas quem que é ele? Quem? A gente fica se questionando mesmo com esse tipo de coisa. E ele, naquele dia marcado que era para pegar esse senhor, ele pegou e foi. Pegou o homem e foram cedo. E lá o homem desceu do carro e começou a andar no pasto. Andou em todo o pasto, em redor tudo. Demorou e voltou. E falou, agora podemos ir embora. Já está tudo resolvido. Ele falou, puxa vida, mas ele não tinha visto o que o homem tinha feito. O homem também não contou. Só tinha pedido para ele já adiantado. Não mate mais uma serpente aqui dentro desse pasto. Gente, para finalizar a história para vocês. O homem não cobrou nada, conforme de fato que ele tinha falado já, que eu estou contando. Ele levou o homem embora, agradeceu bastante o homem e ficou na expectativa, esperando. Esperando, ele foi esperando e nunca mais aconteceu de morrer uma reis dele, nenhuma cabeça de gado. Ele tinha avisado o empregado dele também, seu Camilo, que era um homem bastante simples, obediente, ele fazia tudo que ele mandava. Nunca mais. Ele fez o benzimento dele, o homem tinha tanta força, tanta fé e poder, que com certeza é Deus que deu para ele. Nunca foi o capiroto, que ele não vendeu a terra. Ele foi vender a terra muitos anos depois, porque ele nunca mais morreu uma vez dele dentro daquele pasto. O homem fez aquele benzimento, ele empurrou as cobras para outro lugar, não se sabe onde, porque tinha o rio, do outro lado da propriedade tinha um mato muito grande mesmo. Era muito grande, era uma reserva de mato muito grande. Daí eu não sei se ele mandou para lá ou não mandou. A história termina desse jeito, que nunca mais morreu uma rede de gado naquela propriedade. E aquela fama que havia, ela caiu por terra, porque daí não aconteceu, mas quando ele resolveu de vender, que ele mudou-se daquele lugar, ele vendeu fácil aquela terra. Era uma terra bacana, bonita, com muita água, bem formada, e a terra passou muitos anos, eu fiquei nesse lugar ainda há muito tempo, depois que ele saiu de lá, e não se tinha mais notícia de que alguma coisa tinha acontecido lá de acidente com cobra. Mas ele exigiu que não se matasse nenhuma. Ele ainda falou, eu esqueci até de falar, que ele falava, você não pode matar porque elas são minhas amigas. Olha para você ver, é uma coisa até a gente fica pensando. E talvez a gente se torne até um pouco meio supersticioso, né, nesse momento aí. Mas é coisa que acontece. E eu vi na minha vida muitas pessoas que eram benzedores, benzedeiras, que benzia aquele sapinho que dá em boca de criança,
aquele mal de simioto, né? Que é aquela criança que emagrece, fica magrinho, raquítico, fica parecendo um, um macaquinho, na verdade, um símio, né? Macaquinho. E muitas outras coisas. Eu, inclusive, usei gente que benzeu criança minha com um sapinho na boca. E sarava. E sarava. Sem pôr um remédio. Era o benzimento. Eu conheci gente evangélico que era tão grave que estava já o sapinho na criança, que se viram obrigados talvez a acreditar que a benzedeira era boa e levou lá. Eu vi um cunhado que eu tinha também benzer, verruga caía. Isso eu vi com meus olhos, eu posso testemunhar que ele não fez uma vez, fez várias vezes. Então tem gente que Deus dá o poder sim para certas pessoas de muita fé, que são escolhidas por ele, que não é para qualquer um. E para finalizar essa história, esse meu cunhado que benzia verruga, benze, ele está vivo até hoje. Ele só pode passar a oração quando ele estiver assim, sabendo que ele não aguenta mais fazer o trabalho, que ele já tiver bastante idoso. Senão ele não conta para ninguém também. Para mim, ele nunca contou. Eu sempre quis saber e ele não contou. E ainda ele está vivo, como ele deve contar para alguém em determinado momento, a hora que ele. Porque é o trato que ele tinha com quem passou para ele. Entendeu? Que foi uma pessoa que, pouco tempo depois que ele ensinou meu cunhado, ele veio a falecer e meu cunhado ficou com esse dom aí de resolver esse tipo de coisa. E as pessoas que benzem o sapinho, eu tenho certeza que muitos vão comentar nos comentários do meu vídeo. Eu gostaria até que comentasse se vocês acreditam ou não em benzedores e benzedeiras, né? Porque existe as pessoas sim, que Deus coloca a sua mão, né? Coloca que a pessoa tem muita fé e tem esse poder. Tá certo, gente? Forte abraço, beijo no coração.